E a vida eterna é essa, que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17,3. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque os pecados contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Vamos para a Bíblia e a Bíblia vai te responder. Primeira pergunta: qual o pecado que não tem perdão? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Nota: segundo o dicionário, blasfêmia significa palavras que ultrajam, ofendem a divindade. Para entendermos melhor, devemos ler o contexto de Mateus capítulo 12, versículo 22 até 32 e Marcos capítulo 3, versículo 20 até 30. Segunda pergunta: Jesus estava expulsando demônios através de quem? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Lucas 11, 20. Pergunta para reflexão. Para Lucas, o Espírito de Deus era parte de Deus ou outra pessoa? Nota: o contexto do episódio que analisamos deixa claro que o pecado imperdoável cometido pelos escribas e fariseus foi a insistente negação da atuação do Espírito de Deus nas obras de Cristo. Tal negação se deu ao considerar as obras de Cristo como fruto da atuação e poder do diabo. Terceira pergunta: qual foi a acusação dos judeus? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Leia também o Marcos capítulo 3, versículo 30. Nota: é este o pecado imperdoável. Dizer que Cristo, cheio do Espírito Santo, estava cheio do espírito de Satanás. Quando temos plena consciência e certeza de que o que foi realizado diante de nossos olhos foi um milagre de Deus, foi uma operação do Espírito de Deus, e mesmo assim fechamos o nosso coração e afirmamos que foi uma atuação do diabo. E isto constituirá uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejamos 4 grupos de pessoas. Há pessoas que creem sem precisar ver, são as bem-aventuradas. Há outros que precisam ver para crer, Deus pode ajudá-las na falta de fé. Há um terceiro grupo que, mesmo vendo, não crê, são céticos. Há, porém, um quarto grupo, aqueles que veem as evidências e obras miraculosas de Deus, não creem e, além disso, atribuem tais obras ao demônio. Estes estão lutando contra Deus. Quarta pergunta: como Deus capacita a sua igreja? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia,
a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até 10. Quinta pergunta: como Deus capacitou a sua igreja no Antigo Testamento? Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não leves só. Números capítulo 11, versículo 17. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Números capítulo 11, versículo 25. O enchi, Beelzebel, do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o ofício para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo o ofício. Êxodo capítulo 31, versículo 2 até 5. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar. Neemias capítulo 9, versículo 20. Veio sobre ele Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Juízes capítulo 3, versículo 10. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, Sansão, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Juízes capítulo 14, versículo 6. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Sexta pergunta: como Deus capacitou a sua igreja no Novo Testamento? Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, versículo 17. Pedro ainda dizia estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos capítulo 10, versículo 44. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 6. As quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Sétima pergunta: podemos apagar o Espírito Santo de nossas vidas? Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Oitava pergunta: qual o desejo de Deus? E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Nona pergunta:
o que a comunhão do Espírito Santo faz na igreja. Porque, assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 13. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 1 Samuel, capítulo 11, versículos 6 até 7. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João capítulo 17, versículo 21 até 22. Nota: através do Espírito Santo, a igreja pode ser um, assim como o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho são um em pessoa. Eles são um em caráter, determinação, propósito, pensamento, mas não em pessoa. Da mesma forma, a igreja pode também ser um. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo. 10ª pergunta: devemos ter comunhão com quem? Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vamos para a conclusão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é acusar as obras de Deus como as obras de Satanás. Deus capacitou a sua igreja através do Espírito, e todos nós podemos ser um através do Espírito Santo. Próxima lição: quais as consequências de se crer em uma Trindade? Que Deus abençoe a cada um.